Olá pessoal, chegamos ao final da competência número 1 e vocês agora já sabem um pouco mais sobre a Gestalt da forma, e eu gostaria de trabalhar com vocês um pouco dos princípios que a gente aprendeu da Gestalt aplicados a alguns ambientes que eu separei com muito carinho para vocês. A gente agora vai trabalhar um pouco com os princípios da Gestalt aplicados a alguns ambientes que eu separei para vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar sobre a questão da Gestalt, que para a gente, para a Gestalt da forma, vai significar que o todo é maior do que a soma das partes. Por quê? Porque o todo engloba as partes e as relações entre as partes. Por isso que o todo passa a ser bem maior do que as partes. Quando a gente fala em Gestalt, a gente está falando em alguns princípios muito trabalhados no design. Quais são eles? Lembrando, segregação, proximidade, semelhança, unidade, pregnância, continuidade e fechamento. Eu agora vou tentar analisar alguns ambientes que eu separei aqui, segundo esses princípios. Então, a gente vai procurar um pouco desses princípios nos ambientes que eu vou mostrar. Eu gostaria de salientar que essa é uma interpretação minha, pessoal, e que talvez, se vocês forem conversar com outras pessoas ou vocês mesmos, podem ter outras impressões. É a mesma coisa que a gente trabalhou com a questão da composição. Cada composição pode ser composta por vários princípios estudados, assim como muitos princípios da Gestalt podem estar presentes em um ambiente simples, por exemplo, mas é importante lembrar que cada pessoa vai ter um tipo de interpretação daquele ambiente. Na verdade, essa primeira imagem não é um ambiente. Eu trouxe para vocês, eu gostaria de trabalhar com o princípio da continuidade, e eu trouxe o princípio da piscina infinita. Qual é esse princípio? O princípio é que o usuário da piscina, no momento em que ele está na piscina, ele tenha uma continuidade, ele não consiga fazer uma distinção muito clara entre aonde a piscina termina e onde, por exemplo, o mar ou a paisagem começa. Então, isso parece um todo contínuo. Aqui a gente pode ver claramente que a piscina termina e já encontra com o céu. Então, existe essa faixa de um azul mais escuro aqui, que pode... Agora, no caso, é o mar, né? Mas a pessoa que olha assim pela primeira vez pode não saber o que é. Então, esse princípio trabalhado nesse design dessa piscina promoveu essa integralização, essa continuidade entre as duas paisagens. Essa é uma outra imagem que mostra a sensação de um usuário dentro da piscina e como ele se sente integrado tanto à paisagem quanto ao ambiente que foi construído, né, projetado, que é o da piscina. Aqui eu trouxe uma outra imagem que mostra por um outro ângulo uma piscina de fundo infinito e como é trabalhado em termos de detalhe construtivo mesmo essa questão da continuidade. Então, quem está dentro da piscina promove essa integralização com a paisagem em volta. Essa outra imagem, ela também trabalha com esse princípio da unidade, da continuidade, só que agora a gente está trabalhando com um ambiente interno, que é uma sala, um living, e através do pano de vidro que foi colocado, né, nessa parede toda, o ambiente interno fica absolutamente integrado com o ambiente externo, que no caso é um ambiente absolutamente agradável, com muitas folhagens, com muita natureza em volta. Então, o princípio utilizado aqui foi de integralizar esse ambiente interno com o ambiente externo. Isso é muito utilizado em design quando você tem uma paisagem externa que pode trazer um relaxamento, uma tranquilidade, uma observação que seja gratificante para o usuário do espaço. Então, aqui tem um outro exemplo de um outro ambiente, no caso aqui é uma casa de praia, né? E aí também foi trabalhado a questão do vidro para dar essa transparência e integrar a parte interna do ambiente, que foi trabalhado aqui, a gente viu já, vocês vão ver na competência número 3, os princípios das cores, mas aqui a gente já pode ver que o designer trabalhou com cores neutras nesse ambiente interno, e há uma integralização com o ambiente externo, que no caso é o mar, uma paisagem belíssima, e essa paisagem foi adicionada ao ambiente interno através do princípio dessa continuidade. Aqui a gente já tem um outro ambiente, onde também ainda é trabalhado essa integração, só que
de forma um pouco mais discreta, né? No caso aqui não é uma parede inteira, mas sim uma porta com uma dimensão bem mais larga, onde é buscado essa paisagem exterior para compor. Notem como fica parecendo uma moldura, fica parecendo um quadro mesmo, de quem está nesse ambiente interno, observar essa paisagem de dentro ainda do ambiente e como essa paisagem pode ser absorvida de forma a tranquilizar, até com um fim contemplativo mesmo. Aqui é um exemplo do máximo, né? O máximo da integralização, o máximo da unificação, o máximo da continuidade entre um ambiente interno projetado, absolutamente projetado, construído, e um ambiente interno. No caso, o terreno onde a casa está inserida, a gente quase não vê esse fechamento é feito em vidro, né? Eu vou destacar agora aqui com o mouse, aqui por cima, onde é que está esse vidro? Existe uma pestana bem larga, e o vidro está passando aqui, ó, discretamente, aonde eu estou passando com o mouse. Mas o vidro é um elemento tão delicado, que promove tanta transparência, que há um primeiro momento, quando a gente observa esse ambiente, parece que não existe fechamento entre o ambiente projetado e a paisagem, né? Observe como isso dá uma sensação de extremo conforto, é uma sensação agradável de integração com o ambiente externo. Essa é a Casa Vidro, né? É uma casa muito conhecida na arquitetura e ela trabalha exatamente com esse princípio da transparência e como você pode integrar uma paisagem que seja agradável a um ambiente construído e projetado por um designer. Então, a Casa Vidro trabalha exatamente esse princípio do todo, né? Existe o espaço projetado e não há uma distinção muito clara, né, de quem está usando esse ambiente entre aonde termina esse espaço e onde começa a natureza, onde é que começa esse ambiente livre, né, e isso gera uma sensação de extrema tranquilidade, relaxamento e conforto. Esse próximo ambiente aqui já faz uma exploração de um outro princípio da Gestalt, de um outro princípio utilizado no design, que é a dessa agregação. Então, no caso, eu tenho um ambiente que foi projetado e eu quero dar um destaque a essa escada, que tem uma forma estética belíssima, né? Uma escada helicoidal, que faz uma curva sinuosa. Então, o designer colocou uma cor diferente, um material diferente, e com isso ele promove um destaque para esse elemento que ele quis destacar por um senso estético ou por algum outro motivo. Então, essa é uma outra coisa que pode ser explorada dentro do design, essa descontinuidade, essa segregação, essa diferença entre os elementos que compõem o ambiente. Aqui, essa distinção é uma escada, mas a distinção já foi feita com cor, que a gente vai trabalhar bastante na terceira competência. Então, aqui o designer quis destacar esse elemento estético da escada com uma cor diferente, mas mesmo assim promovendo a leveza. Nesse outro ambiente, a gente viu nos primeiros ambientes a natureza sendo trazida para dentro do ambiente através dos panos de vidro. Aqui existe o contrário, parece que o designer fez todo o espaço em torno dessa árvore. Então, a árvore já existia e ela foi absolutamente integrada ao ambiente, construído absolutamente harmônico ao entorno dessa árvore. Mas o efeito que a gente sente é do destaque dado ao elemento da natureza, no caso a árvore. Essa é uma vista interna de um museu e aí a gente nota ao extremo o princípio da segregação sendo levado, né? No caso essa esfera, que é um elemento estético muito bonito, muito belo, e tanto do teto ao chão foi trabalhado de forma a dar destaque, a segregar esse elemento, no caso escultório, que é essa esfera. Observe que todo o resto do ambiente está trabalhado em cores neutras, com vidro, e qualquer pessoa que entrar nesse ambiente, ela vai observar essa esfera, porque ela é o elemento de segregação, de destaque, para onde os olhos da gente se voltam. Esse é um exemplo de um trono, né?
E esse mesmo exemplo a gente pode encontrar nos altares de igrejas diversas, de religiões diversas. Os altares sempre têm um destaque maior, né? Então, é trabalhado dentro do design o princípio da segregação, da descontinuidade e de forma a dar ao elemento que se quer o destaque necessário. Então, nesse caso aqui eu trouxe o trono, onde é trabalhada uma cor diferente, um material diferente, e à medida em que a gente entra nesse ambiente, os olhos já se voltam para o trono. Aqui é um outro exemplo, né? Foi trabalhado já mesma cor tendo sendo o vermelho predominante, existe um tom de vermelho mais intenso nas cortinas, no dossel por trás do trono. Então é trabalhado esse princípio da segregação. Aí aqui eu já trago uma imagem, né, de uma coisa aplicada para o design de interiores, onde é feita uma sala integrada a um espaço gourmet, e aqui é trabalhado um princípio descontínuo à medida em que eu tenho um ambiente aqui de relaxamento e aqui um ambiente para refeição. Então, compositivamente eu trabalho aquilo que a gente viu dentro de composição, que é a similaridade dessas formas. Eu agora vou mostrar esse ambiente de um outro ângulo. Então, a gente pode observar que existe uma unidade de tratamento de materiais, mas existe claramente uma diferenciação entre o ambiente de estar e o ambiente para a refeição. Aqui é um ambiente que é um quarto, que também deveria ser escritório. Então, aqui o designer trabalhou uma parede com o mesmo ambiente, com o mesmo material, mas promovendo através de um elemento de mobiliário uma distinção entre o espaço de dormir e o espaço de trabalhar. Esse é o mesmo ambiente visto de outro ângulo, observando aqui um destaque para o espaço de dormir e aqui para a área que ficou de escritório, que é levemente diferente em termos de cores e materiais, e aí a gente pode ter dentro de um mesmo ambiente várias atividades diferentes. Esse é um princípio muito importante trabalhado dentro do design, que vocês vão trabalhar em outras disciplinas, que é a questão da funcionalidade, né? O designer sempre deve estar atento a isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante e vamos nos preparar para a próxima competência. Bons estudos!